Na sua opinião, melhorou, o Brasil melhorou ou não com o governo Lula? Eu acho que melhorou. Houve avanços, né, no sentido... Certamente todos nós que militamos desde o início em partidos chamados de centro-esquerda, de esquerda, até esperávamos mais. Esperávamos mais em relação a algumas políticas. Eu não consigo compreender como a política econômica ainda permite que, especialmente o sistema financeiro nacional, tenha lucros tão exorbitantes. Eu que venho desta área e me especializei ao estudar esta área de forma tão profunda, não consigo compreender como um governo de esquerda simplesmente conceba que o sistema bancário, especialmente o sistema bancário, continue a cada ano apresentando lucros cada vez mais exorbitantes. A custa de quem? Obviamente a custa do setor produtivo. Então, obviamente tem os senões em relação ao que está. Mas não posso deixar de reconhecer que aconteceram avanços. Os dados do IPEA demonstram que nesses 6 primeiros anos do governo Lula, 6 milhões de brasileiros deixaram a chamada linha da pobreza para, obviamente, crescerem do ponto de vista social. 6 milhões de pessoas, isso não é qualquer coisa. É o maior crescimento social que este país já sentiu. Bom, é um dado importante, obviamente, que deve ser colocado como um dado extremamente positivo para o país. Mas eu acho que o governo Lula tem que avançar ainda mais. E é para isso que o PDT, obviamente, deve preparar o seu próximo Congresso Nacional. No ano que vem, o PDT realiza um grande Congresso Nacional. E eu já sugeri ao presidente Carlos Lupe, nosso ministro da Previdência, presidente nacional do PDT, de que façamos uma profunda discussão em todo o país sobre alguns temas que dizem respeito à atual gestão da qual participamos, para que cada militante saiba exatamente quais são os pontos positivos, quais são os pontos frágeis, negativos, enfrentados pelo atual governo. E de forma responsável, no próximo ano, nós possamos apontar para o presidente Lula qual é o nosso pensamento para que possamos avançar ainda mais sobre a atual gestão. Com relação ao Partido dos Trabalhadores, desde a sua saída do PT, o que o senhor acha que mudou? Houve uma degeneração do PT? Está havendo uma degeneração do PT? O PT, indiscutivelmente, marcou, a partir do seu nascimento, na década de 80, uma nova forma de se fazer política. Foi algo fantástico e eu me orgulho de ter participado, de ter ajudado a criar e a construir o Partido dos Trabalhadores. Lá fiquei durante 24 anos e não me arrependo, ao contrário, acho que foi uma escola extremamente importante de formação política. Infelizmente, já percebemos que a partir especialmente da segunda metade da década de 90, as distorções começaram a acontecer. E obviamente não podemos generalizar essas distorções, mas distorções que levaram a uma acomodação partidária, a um distanciamento dos movimentos populares, a uma forma de se administrar absolutamente complicada, porque algumas práticas condenadas anteriormente passaram a ser praticamente contempladas também pelas administrações petistas, a postura no Congresso Nacional, o envolvimento com a corrupção, enfim, isto faz com que o PT, ao longo especialmente da última década, que é essa que estamos vivendo, tenha sofrido graves distorções, graves deformações. Eu espero, porque acredito no chamado Estado Democrático de Direito, e por acreditar no Estado Democrático de Direito, acredito em partidos fortes, eu espero que o PT venha a retomar o seu rumo, possa voltar, se não ao que era, porque acredito ser muito difícil, que ele resgate muito da sua história. Porque assim, junto com o PDT, com outros partidos, nós poderemos continuar construindo um país melhor. O PT ele é importante para o país, mas indiscutivelmente, eu que fui seu militante durante 24 anos, devo reconhecer que ele perdeu muito da sua força, perdeu muito da sua força ética, da sua força moral, perdeu muito da sua pujança. Obviamente, devo voltar a dizer, eu respeito muitos militantes do PT, muitas das suas lideranças, que continuam tendo uma postura absolutamente adequada, séria, ética. Mas o partido como um todo perdeu muito a força, perdeu muito fôlego, e especialmente se deixou muito contaminar pela política nacional. Com relação ao governo Ieda,
O senhor achou acertada a saída do PDT, do governo Ieda? Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Não tenho a menor dúvida de que a decisão tomada pelo PDT de sair do governo Ieda foi a melhor decisão a ser tomada naquele momento. O que nós estamos assistindo? Vou começar pela área da educação, a área que eu coordenei nos últimos 3 anos e meio no governo anterior, no governo de Germano Rigoto. Obviamente todo mundo sabe que o governo do Estado passa por uma grave crise fiscal e financeira. É muito difícil administrar-se um Estado que se encontra com caixa basicamente com déficit permanente. Agora, não podemos centrar a nossa ação governamental somente como o combate ao déficit como um dogma, sem que as políticas públicas elas estejam sendo pensadas no dia a dia. Começando pela área da educação, rompeu-se completamente o diálogo com as escolas, com as comunidades escolares, começaram a ser tomadas medidas de retaliação em relação ao próprio PDT. Impressionante, Alexandre, o que nós vimos. Qualquer cargo, qualquer pessoa, por um técnico, dentro da Secretaria da Educação ou das coordenadorias, identificadas, não somente com o PDT, mas com o antigo gestor José Fortunati, eram simplesmente eliminadas, demitidas, sem qualquer motivação. Pessoas que eram fundamentais para dar sequência ao trabalho, projetos importantes, os vários projetos importantes que a Secretaria tinha, foram simplesmente retalhados. Ou seja, começou um processo de retaliação contra o PDT na Secretaria da Educação. Depois tivemos o episódio da Secretaria da Segurança, até hoje não explicado. Tivemos isto muito parecido à Secretaria de Obras e assim por diante. Ou seja, o governo Ieda queria a nossa presença na base governista, mas não queria, obviamente, que o PDT tivesse força dentro do seu governo. Bom, não dá. Aí, obviamente, ou nós somos participantes do governo no executivo e no legislativo, com força total, ou estamos fora. Eu acho que a decisão adotada pelo PDT de ir para a oposição, uma oposição responsável, foi a mais adequada. Isso nos dá responsabilidade, isso nos dá tranquilidade, para que a gente possa discutir o governo do Estado com a isenção que é necessário. Volto à primeira questão, ao campo que nós pertencemos. O campo que o PDT pertence certamente não é o campo do PSDB. Eu tenho todo o respeito pelo PSDB, respeito suas lideranças, mas falando-se pragmaticamente, teoricamente e do ponto de vista filosófico, naturalmente o PDT não está no campo do PSDB. E as ações tomadas pela governadora Ieda, pelo seu governo, estão a demonstrar isso. Por isso, considero absolutamente correta a postura adotada pelo PDT de sair do governo Ieda e assumir uma postura independente e de oposição responsável. Para finalizar, José Fortunati, eu sei que é difícil o senhor falar na primeira pessoa, eu, né? Eu fico acostumado a falar no coletivo, né? Mas qual o seu sonho na política, hoje? O meu sonho na política, pessoalmente falando, é administrar a cidade de Porto Alegre. Eu sou apaixonado por essa cidade, tenho vínculos fortes, mesmo não sendo porto-alegrense, eu sou de Flores da Cunha, eu estou nessa cidade há 32 anos, fui adotado pela cidade, sou apaixonado por Porto Alegre, pelas suas belezas naturais, pelo seu povo, por essa comunidade fantástica, e naturalmente é um sonho que eu carrego há muito tempo. Desde 1997, quando assumi a vice-prefeitura, eu já deixava claro que o meu grande desejo era realmente ser o prefeito da cidade de Porto Alegre. Mas isso não é uma imposição de forma alguma, é um sonho. É um sonho que pode ser utópico, mas é um sonho que eu gostaria aqui de compartilhar com os teus participantes do blog. Deixando claro que o meu grande sonho nesse momento é administrar a cidade de Porto Alegre. Isso poderá acontecer na condição de prefeito, vice-prefeito, ou, enfim, numa outra posição. Mas, naturalmente, em algum momento, José Fortunati gostaria de ser o prefeito da cidade de Porto Alegre. José Fortunati, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço a possibilidade. Um grande abraço a todos. Lembrando que o blog está à tua disposição para tu seres o colunista fixo, né? Como nós havíamos combinado. Ok, muito obrigado e com certeza este é um convite que já está aceito. Tá certo. Muito obrigado.